Se o lugar do programa Heloísa Pedrosa é de gente notória, então se segura que tem duas notórias escritoras de livros sentadas comigo aqui no estúdio. A querida Juliana, autora, e a querida Dani, autora. Mas espera lá, Juliana Barbosa, educadora, terapeuta, escritora. O livro dela simplesmente já está com mais de 1000 cópias e essa história toda vai ser falada um pouquinho com ela aqui nesse bate-papo que a gente está no estúdio. A Dani Bastos, bom, tá vindo aí do exterior, tá aqui no Brasil, contando a história dela com um livro incrível que é o How to Empower Your Kids. Olha só, e ela vai contar pra gente aqui qual talvez vai ser o futuro título em português. Meninas, sejam bem-vindas. Ju, que honra você aqui com a gente no estúdio. Conta pra gente. Como é que é escrever um livro e como é que é estar se sentindo aí nesse movimento de ajudar mães, pessoas a aprenderem mais sobre os temperamentos? É uma jornada incrível, uma honra estar aqui, Elô, com você, com a Dani, nessa parceria, nessa jornada de contribuir para o desenvolvimento humano. O livro, ele veio de uma história de construção, de trabalho clínico, de desenvolvimento de muitas crianças e famílias. Ele traz o temperamento, essa ciência que transforma as relações, trabalhando uma relação afetiva e efetiva na comunicação. Juliana, temperamento tem a ver com sermos pessoas diferentes umas das outras. É assumir que nós temos as nossas individualidades. E aí você trabalha isso com uma forma de que a gente possa se comunicar através dessas nossas diferenças, é isso? Sim, temperamento é uma parte da personalidade, é fisiológico, é algo inato, não muda. Nós nascemos com o nosso temperamento e conhecer desenvolve esse autodomínio, essa comunicação mais afetiva e mais efetiva. E como é que tudo surgiu? Porque você tem o Instituto A Ciência do Temperamento. Há quanto tempo que você já está nessa jornada bonita de falar sobre crescimento, desenvolvimento? Desenvolvimento é desde a adolescência. Aos 16 anos, inaugurei uma escola, já trabalhava com desenvolvimento infantil e nessa busca, nessa ciência, união das ciências, da pedagogia, filosofia, psicopedagogia clínica e psicologia, veio a ciência dos temperamentos, aquela pergunta que todos, né, têm sobre quem sou eu. E nessa linda jornada, essa ciência que é milenar, ela veio ao encontro com o estudo na ciência, na área da saúde, no qual essa parte da personalidade, ao você descobrir, as outras fazem sentido, aquelas questões de por que eu me comporto, por que eu fiz aquele comportamento, porque eu falei daquela forma. É algo do indivíduo e é lindo. Não existe temperamento bom ou ruim. Todo temperamento, ele é único e ele é transformador quando você conhece. Nossa, maravilha. Ju, apresenta pra gente a Dani, como é que deu esse encontro show, né, de duas escritoras. A Dani é um encontro, eu falo que Deus, ele não reúne pessoas, ele faz encontro de propósitos e as pessoas se amam quando vê o propósito uma na outra. Então foi um amor à primeira vista, o Fernando do Conselho Secreto fez essa conexão, essa percepção de nós duas. E quando ela começou a falar do livro dela e eu falei da ciência dos temperamentos, eu disse... É nossa. Dani, conta pra gente como é que é estar, né, no Brasil, falando de uma conversa que também tem a ver com culturas de outros países, mas como é que você vê a junção da tua marca com o livro How to Empower, né, Your Kids, que está premiado, né, em Manhattan e que chega aí pra gente como uma possibilidade de conhecimento e aprendizado. É verdade que ele é quase o manual dos filhos, é isso mesmo? É, as pessoas falavam a vida inteira que filho não vem com manual. E eu pensei, eu vou criar um. E não de um lugar de prepotência, mas de um lugar de... Eu sou terapeuta há muitos anos, eu trabalho e eu tenho uma observação muito peculiar. Eu sou jornalista também. Então, o livro veio de um atendimento com uma criança de 8 anos e eu fui fazer uma organização para ela, porque ela tinha problemas de agressividade, etc. E eu comecei a fazer uma organização para que ela ficasse mais independente e evitasse os conflitos com a mãe. Eu sentei, Heloísa, e esse livro saiu em 4 horas. Foi como se eu tivesse analisado. E é muito interessante porque eu tenho muita experiência com famílias, eu atendo pessoas do mundo inteiro. E eu percebia que os mesmos problemas que afligia uma pessoa em Angola era o que afligia uma família nos Estados Unidos, outra no Brasil, outra em Singapura. E porque criança é criança em todos os lugares. Mas a falta de compreensão dos pais em relação aos filhos, esse momento de criança, porque ser criança é uma fase transitória.
E a criança, ela está aprendendo tudo aquilo que a gente está imprimindo nela. Então, a forma que os pais falam com os filhos faz toda a diferença. Piaget falava que ensine as crianças para não precisar punir os adultos. Uau. Então, meu livro é um livro com uma educação firme e gentil, onde os pais estão atentos e presentes, não é não parentalizar. As pessoas, eu percebo que aqui no Brasil estão descontextualizando a parentalidade positiva, porque elas estão deixando as crianças fazerem o que querem. Do amigo, né? Sou amigo do meu filho. E assim, o filho tem que ter hierarquia. O limite é a segurança que a criança tem para saber até onde ele pode ir. Então, o livro prega essa estrutura e essa hierarquia. Eu vim primeiro, então meus filhos vieram depois. Eu os trato com respeito, como eu gostaria de ser tratada, e isso nunca inverte. A ordem, eu sou consteladora familiar e a Ju também. Ela é importantíssima. Então, né? A ordem é muito importante. Eles sempre sabem quem está no comando, mas esse comando não é com autoritarismo, é com autoridade e respeito. Então, não tem nenhum tipo de punição. Eu tenho uma filha de 17 anos, a Liv, e a Nina de 10. Nunca coloquei de castigo, nunca tirei telefone, nunca tive nenhum tipo de punição corporal, porque eu não acredito que punição educa. Você conhece alguém que saiu da cadeia e cometeu o mesmo crime? Opa, infelizmente. Né? Então, se punir educasse, as pessoas errariam uma vez só, receberiam a punição e aprenderiam. Acabou, né? Então, a criança, ela precisa de direcionamento. Ela errou, comanda ela para o que você gostaria que ela fizesse. Pede para ela posições e soluções para aquilo que ela fez. Então, o livro é essa. Não fiz o livro para mostrar sapiência, não é um livro para o ego. É um livro que eu coloquei um preço super acessível, com uma letra grande, para uma mãe cansada e exausta que tem vários filhos e que ela precisa de soluções práticas e aplicáveis para o dia a dia. O programa hoje traz elas de forma rápida no quadro, porque é um bate-papo para você conhecer e ir em busca de mais aprofundamentos. Em breve vai ter mais pauta com as duas, a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado e você vai também ficar sabendo aqui pelo programa. Você, então, já sabe que nós estamos falando de Juliana Barbosa, os temperamentos. Siga, os dados já estão passando aqui no GC para você que está acompanhando aqui no programa. E a Dani Bastos, How to Empower Your Kids. Ah lá. Viu? Que maravilhoso. Meninas, obrigada pela presença de vocês. E a gente vai estar voltando a trazer mais esse tema à frente. Combinado? Claro. Combinadíssimo. E por isso que a gente gosta de fazer do programa esse espaço, que é esse bate-papo de conhecimento e informação para pessoas incríveis. E hoje, duas escritoras que você já entendeu por que são incríveis e por isso estavam aqui comigo. E que vai continuar esse bate-papo no próximo momento. Aguarde.